que na semana passada saíram os resultados do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes. Senador Exalcir. Senador Maria do Carmo. Eu já mencionei esse assunto aqui em outra reunião desta comissão. O exame foi realizado pela OCDE, a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, em 80 países e revelou como é dramática a situação da educação brasileira. Cito 2 dados aqui para iniciar o que quero comentar no dia de hoje. O Brasil caiu no ranking mundial de educação, de matemática e de ciências. Em leitura, os dados do Brasil apresentaram estagnação nos últimos 10 anos. Ficamos na posição de número 57 no ranking de leitura, 70 no ranking de matemática e 65 no ranking de ciências. No último domingo foi exibido no Fantástico uma matéria extremamente alarmante. Milhares de livros didáticos, muitas vezes ainda na embalagem, adquiridos pelo PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, foram jogados fora. O destino de milhares de livros que tanto fazem falta em diversas escolas brasileiras vão virar ou viraram papel higiênico. O custo do Programa Nacional do Livro Didático é de R$ 2.200 mil. Uma quantia bastante expressiva e que certamente, se bem utilizado, talvez nós pudéssemos, com esses investimentos, alterar essa triste realidade desse ranking que envergonha o Brasil e, sobretudo, a educação brasileira. Naquela oportunidade foram distribuídos 120 milhões de livros para 35 milhões de alunos, para 140 mil escolas brasileiras. O problema está no fato de que não há uma integração razoável, devida e necessária entre as escolas e o Ministério da Educação. Os professores indicam os autores que querem trabalhar dentro do rol das possibilidades oferecidas pelo MEC, mas, segundo os professores entrevistados na matéria, normalmente os livros que chegam não atendem às necessidades dos alunos. Isso é inadmissível, que, com toda a informatização e a modernização hoje de normas, de métodos que estão disponíveis em pleno século XXI, ainda tenhamos de conviver com este absurdo desperdício de recursos na educação brasileira. Obviamente, os problemas não vêm de hoje, mas a solução precisa acontecer rapidamente. Precisa acontecer hoje, já devia ter acontecido ontem. É difícil de acreditar que teremos melhores notas em rankings internacionais como o PISA, ou mesmo notas mais satisfatórias no Enem e também em outras avaliações, contando com esse nível de desorganização. O país, o Brasil, que tem 7.500 escolas sem energia elétrica, porque muitas vezes eu me recuso a acreditar que isso seja verdadeiro. Mas é bom que a gente repita isso para que, certamente, nós mesmos, os 81 senadores, não temos as informações e a consciência necessária que esses números realmente são reais e que precisam ser enfrentados de maneira cabal, com uma resolução adequada para que os nossos alunos e as nossas crianças possam ter um ambiente adequado para aprender. Então, eu mencionava que o país tem 7.500 escolas sem energia elétrica, possui 17.500 escolas sem banheiro dentro do prédio escolar e que desperdiça milhões de reais em livros, não pode ter uma educação que todos nós desejamos que tivesse.
Hoje, na educação brasileira, há uma grande discussão quanto aos aspectos ideológicos, absolutamente, na minha opinião, irrelevantes, perto desses problemas tão graves que atingem as nossas crianças diariamente. A única forma de fazer com que haja uma verdadeira transformação na educação brasileira é sair das discussões rasas e elencar prioridades. Sei que nesta comissão temos senadores e senadoras que sonham com uma educação melhor, pois temos a certeza de que a educação é capaz de transformar as vidas e de construir um novo ambiente para o Brasil. Cabe a cada um de nós fazer a nossa parte para cobrar um diálogo maior junto ao MEC, para que em 2020 o sistema educacional brasileiro tenha avanços significativos. Temos o Fundeb, permanente, para aprovar. O Sistema Nacional da Educação para aprovar também e mais outros desafios que virão. E eu tenho a convicção e a certeza de que, no que depender desta Comissão de Educação, Cultura e Esporte, dias melhores virão e assim mudaremos a realidade de milhões de crianças e adolescentes brasileiros. É um pequeno relatório que eu acabei fazendo, que eu acho importante aproveitar essas oportunidades para levar ao conhecimento da sociedade como um todo a situação de penúria que se encontra nos dias de hoje, em pleno século XXI, a educação brasileira. Com milhares e milhares de escolas sem a menor infraestrutura, e depois nós acabamos nos questionando o porquê da evasão escolar, da falta de interesse do aluno pela escola. É exatamente porque a escola, muitas vezes, não se transformou num ambiente atrativo que possa convencer o aluno a ali estar com satisfação de aprender e se preparar para o futuro, para enfrentar a vida e o mercado de trabalho. Mas uma grande nação se constrói com educação. Todos os países que se desenvolveram ao longo dos tempos tiveram na educação o seu pilar, o seu vetor principal de desenvolvimento. E que o Brasil também possa acordar para essa triste realidade que nós estamos vivendo até hoje, sob pena de nós não construirmos o Brasil que desejamos para as futuras gerações. De maneira que fica aqui um certo desabafo em nome da educação brasileira e que certamente todos nós desejamos que tenhamos dias melhores.